Em relação a essa ocupação do espaço, o próprio Nilson falou que vocês têm pensado muito ultimamente e planejam fazer um determinado tipo de reunião para definir isso melhor. Vocês conseguem pensar assim, em políticas de incentivo de ocupação desse espaço? Por exemplo, dá um exemplo. Vamos propor a ideia de, não sei, de um sarau, com a participação de todos os núcleos, até para fomento dos próprios núcleos por meio de venda de alimentos mesmo, que a gente estava conversando aqui antes. Há um planejamento nesse sentido? Ou ainda uma coisa assim, ou ainda está naquele processo de tudo muito novo e a gente está tateando o espaço para ver como que as coisas vão se dar futuramente? Eu não sei se o Nilson vai concordar comigo, mas eu acho que as duas coisas. No nosso, se não me engano, era a última coisa que tinha na nossa proposta, que era incentivo de atividades culturais. Então, por mais que a gente não tenha assim o projeto de como isso vai ser feito, a gente tem interesse de que tenha atividades culturais. Temos um problema. Não sei se você já foi no anfiteatro, e na obra não foi feito o palco do anfiteatro. Isso está no rol lá da Proinfra, das demandas, das pendências que a gente ainda tem na faculdade. E isso é impeditivo. Como é que a gente vai fazer uma atividade cultural também sem a gente levar em consideração o anfiteatro? Né? Então, por mais que eu acho que talvez a gente não tenha propostas, a gente tem a intenção. Né? E acho que ouvimos também, ouvir vocês como alunos, que às vezes são mais criativos nesse sentido de pensar esse espaço como espaço cultural também. Na proposta, acho que a gente falava era justamente de atividade cultural ligada aos alunos. Eu sempre tenho falado isso, assim, como eu estou começando, eu estou ouvindo muito, estou aprendendo a ouvir. O Potiguar, eu falei com o Potiguar, vou virar psicanalista, vou aprender a ouvir. Mas eu acho que é importante que vocês também tragam essas propostas. Então o canal é aberto. Seria ótimo. Oi? O canal é aberto, pode chegar. O canal é aberto, eu acho que sim, né? Assim, se eu estou falando por você, pela administração, mas eu acho que essa é a proposta dessa direção. Porque nos últimos anos houve uma dificuldade muito grande de estabelecer canais de comunicação entre núcleos e direção. Então, é uma preocupação também de estabelecer uma comunicação assim, mais nítida, sem muitos ruídos, que nem aconteceu nos últimos anos. Não, a abertura é total. Eu estou nessa por causa disso. Que a gente tem que ter sempre o critério, tem que ter sempre... Vou dar um exemplo, mas não é isso. Mas, por exemplo, a gente tem que pensar, às vezes, em formato de editais. Porque senão, você chega primeiro, aí você consegue fazer a coisa, a Bruna chegou depois, ela já não consegue. A gente ter essa abertura, mas uma abertura com responsabilidade também, para que todas as pessoas tenham condição, e não quem chega primeiro. A gente ter critério. Quando a gente estabelece o critério, e esse critério, quem vai estabelecer, não somos eu e o Nilson. Tá? Nós vamos discutir esses critérios. Esse é o nosso objetivo. Essa ideia de edital é muito legal. Né? Porque ao mesmo tempo ela não vai burocratizar o processo, mas ela vai dizer e dar acesso democrático. Então todo mundo que quiser propor alguma coisa tem uma época do ano, por exemplo. Isso que a Meg está falando, eu estou pensando aqui com ela, viu? Porque você tem uma época do ano, eu quero um projeto para o ano que vem. Não é, eu quero fazer uma festa aqui amanhã. E isso é mais complicado de fazer. Pode até ser possível, e depende sempre da situação, mas aí depende da situação conjuntural na época, no momento. A ideia do edital é legal, porque aí você tem um planejamento de vocês para se fazerem também. E nosso, claro. Né? E aí você tem um calendário cultural para a faculdade, isso é bacana, muito legal. E tem os impedimentos, né, gente? Aí os impedimentos legais que não dependem da direção. Alcoólica, de venda de violência. Então, a gente tem que lidar com essas coisas todas. Ter liberdade, ter abertura, ter isso tudo dentro desses limites que nos são impostos. Isso é preciso discussão, né, entre todas as partes. Por isso que a gente quer fazer mais reuniões de congregação. Mas agora, fazendo contas por ano, assim, né? Você tem muito... Porque a congregação ela se reúne normalmente para questões mais polêmicas. Por demanda mesmo, né? Por demanda. Discussão. Por exemplo, votou-se no Conselho Superior a questão da especialização dos cursos pagos.
eu só me posicionei no Conselho Superior porque eu tinha a posição da faculdade. E não a posição da faculdade de um conselho de unidade, que é, né, você às vezes tem uma coisa que foi votada num departamento, mas é muito rachado, é muito dividido, vai a posição, não ali, cada professor pode se posicionar, entendeu? Então a gente quer fazer mais reuniões de congregação, mas assim, não é fácil, porque a gente tem que ter quórum também. Não é fácil a gente achar, todo mês vai ter uma reunião de congregação. Pouco provável, mas a gente quer ter mais assiduamente uma reunião. Acho importante que as questões centrais têm que ser pensadas conjuntamente. Rádio, TV, o uso do espaço como um todo. A gente quer pensar tudo. Em questão de participação popular, a ideia é fazer ela por meio de congregação mesmo e deixar para o DA, que é a responsabilidade do DA promover assembleias, ou não sei, vocês podem fazer uma coisa, uma analogia, sei lá, de referendo, assim, vão consultar por voto direto os alunos se eles querem ter isso. O problema é a validade disso. Porque a gente tem a LDB, que ela fala que os colegiados que se reúnem, eles têm que ter o quê? 70% de docente e 30% dos outros segmentos, que normalmente são 15-15. Então, por isso que é importante que a gente tenha, vou te dar um exemplo, essa consulta que é feita para eleição, ela efetivamente não tem validade. A congregação, democraticamente, referenda, mas quem efetivamente elege o diretor é a congregação. Então a gente tem uma questão legal que a gente tem que seguir, mas eu acho que isso é importante, eu acho que os alunos eles têm que cobrar dos seus representantes que eles também os ouçam para levar a posição dos alunos. Agora, tem a questão da desmobilização, e aí não é de aluno não, é dos 3 segmentos. Quem é que vai à reunião de APS, dos docentes? Quem é que vai à reunião do Sintuf-Juf, que é dos tais? Quem é que vai nas assembleias, né? E aí acaba que quem está à frente desses setores tem que tomar as decisões. Então é importante, né, cobrar dos seus representantes, mas estar presente para discutir as questões também.